Olá pessoal, esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre os meios de transporte, né, os diferentes tipos de transporte que hoje o homem utiliza, um pouco do histórico aí nas transformações dos meios de transporte, tá? E o que eles representam, né, na vida, né, da sociedade humana, né, nas sociedades atuais. Então, os meios de transporte, eles sempre são o reflexo da sociedade. Então, conforme o homem evolui, né, a maneira de se transportar, ela também acaba se transformando. Então, primeiro, a necessidade o fez pensar em meios básicos para ajudá-lo a construir botes, né, para atravessar rios, usar animais como força de tração, né, então ir além apenas do seu próprio corpo, né, para se locomover. Depois aí, então, a ciência vai começar a auxiliar, né, e foram então construídos meios de transportes mais rápidos, aí, mais seguros, e que chegavam cada vez mais longe, né, e a ponto aí do homem conseguir chegar até ao espaço. Tá? Então, para nós hoje olharmos nossos vídeos aí pela internet, né? A gente precisa de satélites aí que estão orbitando aí em volta do nosso planeta. Então, quando se trata aí de transportar pessoas, né? Então, nesse sentido aí o automóvel ele vai ser o principal meio de transporte aí, principalmente no Brasil. Tá? Vamos pegar a ideia brasileira aí. Então, ele se torna, né, ou se tornou mais popular. Então, quando a indústria automobilística se instalou no país aí na década de 1950 e desde então o acesso aí se tornou maior, assim como o número também de carros nas avenidas, por exemplo, né, nas autoestradas aí. E a consequência de tantos carros nas ruas, né, gerou aí congestionamentos, também altos índices de acidentes nas estradas, o estresse, o caos, né, do dia a dia aí, principalmente nos grandes centros urbanos. E apesar aí da evolução então dos meios de transporte, o acesso de carros, ônibus e caminhões aí se transformou em um problema nos últimos anos. E é bem perceptível, né? Então, as grandes cidades aí, por exemplo, possuem grande fluxo, né, de pessoas circulando todos os dias, indo para o trabalho, indo para áreas de lazer, se locomovendo, né, de um lado para o outro. Então, o tráfego aí por terra tem ficado mais lento. Então, conforme o número de carros também aumenta e o transporte coletivo aí não consegue suprir as necessidades da população, né? Como as lotações aí que circulam muitas vezes nas grandes cidades em quantidades insuficientes, né? Não cumprem aí os itinerários e são muito, muito lentos, né? E além disso aí cresceram com isso então as emissões de gases que contribuem aí para o efeito estufa, né? Ocasionado, desculpa aí pela queima de combustíveis então fósseis que são utilizados, né? E responsáveis, né, por grande parte da poluição do ar nas cidades, que muitas vezes fica complicado até respirar, né? E dentro desse processo, então, vamos ver aí quais são os principais tipos de transporte, então, né? Então, nós podemos dividir eles basicamente em três vertentes, né? A terrestre, a aquática e a aérea. Então, vamos ver um pouquinho cada uma, né? Então, os terrestres também são classificados em rodoviário, ferroviário e tubular, né? Os aquáticos aí eles podem servir então para fins comerciais e para as necessidades básicas aí de algumas comunidades ribeirinhas, né? Onde é o único meio aí de transporte. Vamos pegar o exemplo no Brasil, a região norte aí que usa muito, né? A questão dos rios aí, né? A parte aquática então para se locomover. E já o aéreo, então, é o mais recente, né? Tem então como vantagem a rapidez, né? E a eficiência comercial e atualmente é o mais requisitado aí, principalmente em viagens internacionais e nacionais. E além desses tipos então populares, aí existem no transporte, né, de cargas, então o transporte
chamado tubular ou duto viário, né? Também o transporte espacial, entre outros, né? Então, também precisamos trazer um pouquinho à tona, né? Dentro dessa ideia de entender os transportes, né? Os principais tipos aí, um pouquinho da história, então, dos meios de transporte, que é a minha parte preferida aí para falar sobre esse assunto. Então, no princípio, aí o homem ele se locomovia apenas caminhando, né? Então, dentro da ideia nômade de buscar alimento, da caça, da coleta, né, e tudo mais. E a pé, né, com isso, ele venceu grandes distâncias, né? Muitas vezes, ou na maior parte, né, da história aí, no início, descalços, né? Detalhe importante. Então, à medida que se desenvolvia também, né, intelectualmente, ele pôde aperfeiçoar aí seu transporte anatômico, se a gente for trazer aí, produzindo os primeiros sapatos, né, com couro de animais para proteger os pés, o que dava resistência, então, para chegar mais longe, já é um primeiro processo aí de transporte, né, para se ir mais longe, encapar os seus pés para ter mais resistência. Segundo, então, alguns estudiosos aí, o primeiro meio de transporte inventado, ele foi aquático, né? Ainda na pré-história. Então, para construir aí as canoas, né? E botes usados para atravessar principalmente rios e lagos. Então se usava troncos, né, de madeira, bambus, juncos, né, para fazer essas canoas, então para poderem se locomover, né, e atravessar rios e lagos, né? Um elemento aí muito importante também dentro desse processo evolutivo histórico é a roda, né, que vai proporcionar aí a partir da sua invenção, então em 3000 a.C., na Mesopotâmia, uma revolução. Então, apesar de extremamente rudimentar e muito pesada, ela vai ser extremamente importante, né? Porque foi possível tornar o transporte mais eficaz quando elas foram aplicadas principalmente em carros, então tracionada por animais, né, de grande porte, que eram domesticados pelo homem, né? Então, na antiguidade aí foram construídas estradas pavimentadas com pedras para facilitar então a passagem dos veículos aí com rodas para diversos fins, né? Por exemplo, aí na construção civil, comercial, político, social, enfim, né? Até esporte, né? Esportivo e por aí vai. Então, os primeiros povos aí a construir estradas foram os egípcios, mas com certeza os que mais aí vão se destacar foram os romanos, né, que tinham como intenção ligar Roma aos territórios dominados pelo seu grandioso império. Então a ideia dos romanos era ligar com estradas pavimentadas todos os territórios que eles haviam dominado e conquistado. E para chegar mais fáceis locais e com mais rapidez, né, nada como então o uso da roda nessas grandes carroças puxadas por animais domesticados. Então é possível aí que o transporte terrestre, né, pioneiro tenha sido o trenó. Então também é importante, né, trazer à tona, né, que era uma espécie de prancha de madeira puxada por um animal doméstico, então como cachorros, né, ou mesmo por outras pessoas, né? Então os trenós ainda muito utilizados aí, principalmente na região do Alasca aí, né, ainda puxado por cachorros também. Também a domesticação de animais inovou com o surgimento aí de transporte de tração animal, como cavalos, burros, camelos e bois. Por exemplo, aí passaram a ser usados para facilitar então a locomoção humana. Então eram bem mais fortes, mais ágeis, né? E ao longo então dos séculos os povos foram encontrando aí meios que facilitassem aí a locomoção e a navegação, né? Um dos meios aí de transporte mais usados, então, é o marítimo, né? Principalmente pela sua capacidade de levar uma grande quantidade aí de carga entre um porto e outro. Então, visando aí melhor a circulação de mercadorias. Em 1914, então, foi inaugurado o Canal do Panamá, que reduziu aí a distância entre a América e a Europa, né? Que vai ajudar bastante. Com a Revolução Industrial, começaram aí a surgir as ferrovias e as vias férreas, então, em vários lugares do mundo.
As ferrovias então foram responsáveis pela ligação de vários países e possibilitaram a ligação de lugares remotos, né, nunca antes imaginado chegar, com os grandes centros da época. E isso vai espalhar pessoas pelo planeta todo, né, para essas regiões remotas. E além disso, o surgimento aí da aviação também reduziu a dependência, né, do transporte marítimo. Então, pegar um pouquinho a história, então, do transporte no Brasil, em 1852, então o Barão de Mauá, ele recebeu a concessão para criar uma linha férrea no Rio de Janeiro. E a primeira estrada de ferro, então, do país foi inaugurada em 1854, meados aí do século XIX, e ligava, então, a Baía de Guanabara à Serra da Estrela. Então, o setor ferroviário brasileiro foi crescendo aí até 1920, quando começou a crescer a malha rodoviária. Então, foi na estrada de ferro em Mauá que rolou a primeira locomotiva, né, a vapor no Brasil. Até 1918, o Brasil importava carros montados, ou seja, não tinha indústria para a produção em massa de seus próprios automóveis. E no ano seguinte, ele começou a importar as peças para montá-los. Posteriormente, a Ford e a General Motors, né, abriram as primeiras linhas então de montagem no Brasil. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, algumas empresas nacionais foram responsáveis aí pela produção de algumas peças de carro, né, que supriram precariamente então a necessidade do setor. E no final do conflito então europeu, Getúlio Vargas aí implantou uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. Criou aí em 1952, então, a subcomissão de jipes, tratores e caminhões e automóveis. Isso. E proibiu aí a importação de peças parecidas com as produzidas pela indústria nacional. Numa ideia aí, né, no intuito de proteger a industrialização brasileira. O Getúlio tinha muito essa ideia da industrialização nacionalista, né? E logo depois também pediu aí a entrada de veículos produzidos por outros países. Porém, né, como ele não vai ficar para sempre no poder, a indústria automobilística brasileira vai se alavancar, né, no decorrer do governo JK, de 1956 a 1961, quando o seu governo então criou estradas por todo o país, devido à produção aí de um sistema rodoviário que incidiu no aumento de carros e caminhões e no declínio dos trens e bondes, né? O JK teve muito mais essa ideia da internacionalização da economia, né? Abriu as fronteiras para a entrada dessas empresas multinacionais de automóveis, então não adiantava só trazer empresas para produzir aqui, também precisava construir estradas. Então, além de trazer multinacionais, a indústria nacional de automóveis ela desaparece e as multinacionais se sobressaem, e também o governo precisa fazer empréstimos multimilionários, né, para a construção aí, de estradas de rodagem, né, de rolagem como se chama. E aí o Brasil também começa a ter dívidas, né, e tem todo esse processo. Mas isso já é assunto para um outro vídeo, um outro assunto. Ótimos estudos e um grande abraço.